Foi muito alto. Olá! Sim, hoje eu resolvi não me arrumar muito porque já são 10 horas da noite e eu tô com preguiça, entendeu? Mas uns dias atrás eu pedi pra vocês comentarem lá na aba de comunidade do canal. Se você não me segue, provavelmente você não viu, porque eu acho que só aparece pra inscrito ou pra quem vê o canal regularmente. Aliás, se você não é inscrito, mas você sempre vê meus vídeos, por que você não é inscrito? 80% das pessoas que me assistem não é inscrito, não entendo isso. Por quê? Se inscreve aí, vai ter um monte de vídeo legal, não custa nada, é de graça. Enfim, e uma das sugestões que vocês deram era falar sobre o Krita. Então hoje eu resolvi trazer dúvidas frequentes que eu recebo a respeito do Krita. Eu recebi várias sugestões muito boas, então eu agradeço muito por vocês terem comentado. E continuem comentando porque eu vou pegando as ideias e fazendo os vídeos que, se eu souber, eu vou trazer. Agora eu só quero fazer um disclaimer rapidão, rapidex, porque eu vejo muita gente perguntando qual programa eu uso pra animar, qual programa eu uso pra desenhar, qual o melhor programa pra fazer uma arte boa, qual mês eu uso, etc, etc, etc. Bem, na minha humilde experiência, o software e a mesa são o que menos importam na hora que você vai aprender animação ou desenho. Sério. Se você quer fazer animação, por exemplo, se o software já tem uma timeline e pincéis, você já consegue fazer muita coisa. E já dá pra ganhar experiência com isso. E o próprio Photoshop tem uma timeline que permite isso. Eu confesso que eu não sei usar muito bem a timeline do Photoshop, porque não é tão intuitivo assim quanto a gente espera, não é mesmo? Então eu tenho que dar uma estudada mais. Eu uso o Krita pra aprender a animar tradicionalmente, e eu gosto muito. Ele tem sim as suas limitações, mas não me impede de fazer absolutamente nada. E talvez isso só faça o meu trabalho não fluir tão rapidamente quanto ele poderia, por pura questão de ferramenta mesmo. Mas eu já vi pessoas fazerem animações em nível muito profissional no Krita, então realmente assim, vai de você. Claro que existem softwares que são muito melhores que o Krita e que facilitam muito a sua vida na hora de animar. Um exemplo deles é o Toon Boom Harmony, só que ele é extremamente caro e ele normalmente é usado pelos estúdios grandes de animação que a gente conhece. Então não é tão acessível assim para as pessoas. Porém, o mais importante ainda é ter o conhecimento de desenho e princípios de animação. E é isso que vai dizer se você é um bom animador ou não. Software nenhum vai fazer essas habilidades melhorarem magicamente. O software é uma mera ferramenta que vai te ajudar a colocar os seus conhecimentos em prática. Então não adianta nada você ter o software mais cabreiro do mundo se você não tem os princípios de desenho e de animação necessários para usar esse software. É aquela velha história. Se você não sabe as regras, você não vai conseguir colocá-las em prática, por mais sofisticado que seja o software. Então a minha recomendação principal, que eu sempre falo em todos os vídeos, é: pratique desenho e animação e não se prenda a nenhum software para começar a fazer suas animações. Aproveita que o Krita é de graça e se joga. Então agora bora para as perguntas mais frequentes sobre o Krita, não é mesmo? Eu realmente espero que eu consiga ajudar alguém, porque eu vou responder o que eu sei e é isto. Primeira pergunta que eu sempre recebo: é possível colocar som no Krita e como eu faço isso? Então, colocar som no Krita é extremamente simples, porém eu recomendo você usar esse recurso mais como um guia e não como produto final da animação. Normalmente eu uso o som no Krita só para fazer o lip sync ou então sincronizar uma música com a animação. Exporto os vídeos como imagens, que eu mostrei nesse vídeo aqui, no primeiro tutorial de Krita que eu fiz. E aí sim eu acrescento o áudio certo no Premiere com as imagens tudo certinho. E eu arrumo alguma coisa se precisar na sincronização. Mas pode ser qualquer programa de edição de vídeo que aceite uma sequência de imagens. E eu faço isso quando eu vou juntar todas as cenas, porque aí fica bem mais fácil de montar o curta ou sei lá o que eu estiver fazendo. Eu prefiro fazer assim porque esse processo garante que o áudio vai ficar certinho. E é aquela coisa, o Premiere ainda permite que eu arrume algumas coisas que passaram despercebidas pelo Krita. Então, o áudio no Krita, sim, é possível colocar. Sim, é possível você exportar, porque tem a opção de exportar vídeo, né? Mas eu não recomendo muito, porque pode ter algum erro de sincronização depois. Então, eu prefiro sincronizar no Krita, tudo certo, enquanto eu tô animando, mas passar pro Premiere e acrescentar o áudio depois e arrumar qualquer coisa que tiver. Então, vamos logo mostrar como é que faz pra colocar esse bendito áudio no Krita, não é mesmo? Bora! Então, vamos lá, tô aqui com essa animação aberta. Essa animação eu fiz numa live lá na Twitch. Então, se você não me segue na Twitch, segue lá, porque eu faço animaçõezinhas, eu jogo e faço coisas legais e eu acho que vocês vão gostar. Então, para você acrescentar um áudio no Krita é muito simples. Você só vai vir aqui neste cantinho aqui e vai clicar neste iconezinho que parece um megafone. Vai vir em Open Audio, se o seu Krita estiver em inglês, muito provavelmente está, porque eu acho que ele não tem versão em português. E vai procurar o áudio que você quiser. Aqui eu tenho uns alertas da Twitch, então eu vou colocar um aqui, sei lá. E pronto, tá aqui. Aí o Krita, pelo menos no meu computador, ele tem um delay
antes de começar o áudio mesmo. Então normalmente o áudio começa lá pelo frame 15 e é por isso que eu prefiro só usar o áudio para sincronizar no Krita, mas acrescentar ele de verdade pelo Premiere porque é mais fácil e não corre o risco de ficar desincronizado. Então o áudio vai começar mais ou menos por aqui, no frame 15 ou então um pouco depois, porque é o delay que o Krita tem, então é legal você começar a sua animação se você quer sincronizar com alguma coisa, começa a sua animação a partir daqui e quando você for acrescentar o áudio no Premiere você só apaga o resto lá mesmo e é muito simples. Ó, tá vendo? Ele começa aqui. E o áudio não é tão preciso, como vocês podem perceber. O áudio fica bem quebrado, mas é normal, porque realmente esse recurso é feito mais para você usar como guia e não realmente com o áudio final da sua animação. Então, é isto. Bem simples, bem de boa. Segunda pergunta que eu recebo e que é bem útil e bem simples. Como eu ativo a suavização no Krita? Suavização ou smoothing, como você quiser falar. É muito simples. E pra quem não sabe, esse recurso está presente em praticamente todos os softwares de desenho e animação que estão por aí na vida. E ele serve basicamente para deixar a sua linha um pouquinho mais precisa e bem menos tremida. Eu mostrei esse recurso do Photoshop nesse vídeo aqui, você pode clicar pra ver, que eu falo sobre line art, então se você quer melhorar a sua line art, assiste esse vídeo que tem várias dicas legais. Então bora mostrar como que faz isso no Krita, não é mesmo? Então, como eu já falei, esse recurso está presente na maioria dos softwares de animação e de desenho por aí, então é muito difícil achar um software que não tenha esse recurso, porque é muito essencial. Então, basicamente, o que ele faz é deixar a sua linha um pouco mais precisa e bem menos tremida. Então, para você ativar esse recurso no Krita é muito simples, você vai vir neste canto aqui, em Tool, e provavelmente ele já vai estar marcado, então se você quiser aumentar a quantidade de delay, você consegue. Aí você configura do jeito que você preferir. Essa é a configuração que eu gosto de usar normalmente, ela fica assim. E a linha fica bem precisa, mas não tão robótica. E aí eu consigo aumentar, quanto mais eu aumento, mais delay tem. E quanto mais eu diminuo, menos delay tem. Se eu deixar sem nada, vai ficar assim. A linha no Krita já é muito precisa por si só, então esse recurso é mais um adicional mesmo. Mas é bom você saber como que faz, porque é muito simples, é só ir ali no cantinho mesmo e ativar e pronto, acabou. Terceira pergunta que eu recebo sobre o Krita é: como eu acrescento frames novos na animação? Então essa eu vou ter que mostrar diretamente no Krita, porque explicar assim não dá. Então vamos lá. Essa também é uma dúvida que bastante gente ficou perguntando. É muito simples, gente, é muito simples. Vocês vão vir neste cantinho aqui. E pronto, acrescentou um frame. Nesse botão aqui é onde você acrescenta um frame. O atalho de teclado que eu uso para fazer isso é F6. Para você definir esses atalhos aqui é muito simples. Você vai vir em Settings ou Configurações, Configure Krita e vai em Keyboard Shortcuts, que é os atalhos do teclado. Então aqui em Animation você vai entrar e vai ter todos os comandos de animação que você pode personalizar do jeito que você quiser. Eu vou falar aqui os meus, os que eu uso, para ficar mais fácil para vocês, caso vocês queiram fazer as coisas um pouco mais rápido. Então, o primeiro comando importante que vocês precisam saber é o F7. O F7 cria um frame em branco, ou seja, se você está fazendo uma animação e quer passar para outro frame e quer que esse frame seja como se fosse uma folha nova, você vai clicar em F7. No caso do comando que eu usei, né? Você pode usar o comando que você quiser. Eu gosto de usar o F7 porque eu já estava acostumada, porque é o mesmo atalho do Animate da Adobe, então para mim ficou mais fácil. Agora, se eu tô criando uma animação e eu quero duplicar aquele frame que eu já estava fazendo e só alterar um pouquinho, eu posso clicar no F6, porque aí o frame que eu tava fazendo não vai se alterar. Então eu vou dar dois exemplos aqui. Então já tá configurado no meu, né? Vou clicar em F6 para criar um frame novo. Como eu já tinha criado o frame, não mudou nada, então é esse frame aqui. Então vamos supor que eu estava desenhando alguma coisa aqui. Sei lá, quero fazer uma bolinha e eu quero que essa bolinha fique exatamente na mesma posição no próximo frame. Então eu vou apertar F6. E agora temos dois frames iguais, olha só. Esses dois frames não se alteram. Se eu quiser alterar esse frame um pouquinho só, sei lá, abrir aqui um pouquinho a bolinha, agora temos dois frames diferentes para animar. Vamos desfazer isso aqui. Agora vamos supor que você está fazendo essa bolinha e você quer passar para outro frame, mas você não quer que essa bolinha fique assim. Você quer criar outro desenho em cima para fazer o próximo frame da animação. Então você vai clicar em F7, que vai ficar em branco, mas o seu frame anterior ainda está lá. Ó, tá vendo? Ele mantém. Para você ver as camadas transparentes do frame anterior e do frame posterior, você clica nessa lâmpadazinha aqui embaixo. E aqui você tem que ver se está ativado. Se aqui o 0 estiver desativado, ele não vai aparecer. Tá vendo? Então você precisa estar atento aqui. E também aqui você consegue controlar a opacidade dessa sua camada de cebola, que é o nome em inglês. No caso se chama Onion Skin, que em português, traduzindo livremente, se chama camada de cebola. É a camada transparente que permite você ver os frames anteriores e os frames posteriores. No caso só tem o frame anterior, mas se tivesse um frame aqui na frente e eu fizesse ele
Assim, eu conseguiria ver os dois no meio e poderia desenhar no meio. E agora temos uma bolinha bem torta. Então, esses são os atalhos que eu mais uso. Agora, para um atalho mais preciso na hora de passar de um frame pro outro, o próximo atalho que eu uso é as setas. Para eu ir pro próximo frame, eu uso o botão do ponto final ou sinal de maior e a vírgula ou sinal de menor para ir para trás. A barra de espaço eu coloquei para ser o play e o stop, então fica mais fácil assim, porque basicamente todos os programas de edição, a barra de espaço é o play e o stop, então para mim fica muito mais fácil. E para acrescentar frames na sua timeline, eu coloquei o comando de F5. Por exemplo, vou clicar F5, vocês vão ver que esse frame aqui vai andar uma casinha. Tá vendo? É pra isso que serve o F5. Se eu quisesse acrescentar um frame entre esses dois frames, eu ia apertar o F5 e aí isso ajuda muito na hora de arrumar o timing da sua animação. Pra desfazer isso, pra você retirar os frames que você acrescentou, caso você tenha acrescentado muitos frames entre um e outro, eu deixei o atalho de Shift F5, porque aí ele retorna e você consegue tirar e acrescentar quantos frames você quiser. É no mesmo lugar aqui que você faz isso. Remove Frame and Pull, Shift F5 pra você ter esse comando. Pra ativar e desativar as camadas transparentes, eu coloquei o comando de F8, porque aí já fica tudo certinho, F5, F6, F7, F8, cada comando com o seu propósito, e pra mim esses comandos funcionam muito bem, eu consigo fazer as coisas muito mais rápido usando esses atalhos no teclado, então eu espero que esses atalhos ajudem vocês também. Quarta pergunta, vamos lá. É possível acrescentar um cenário no Krita e tem como eu animar por cima? A resposta é muito simples. Sim, você só precisa importar ele como uma imagem e deixar como camada de base, mas eu vou mostrar exatamente como faz isso aqui. Essa dúvida também eu recebi algumas vezes, então eu resolvi mostrar aqui. É muito simples você importar um cenário pro Krita e animar em cima dele. Basicamente você tem que definir o tamanho do seu vídeo, né? No caso tá 1920 por 1080 mesmo, tamanho padrão, 16 por 9. Mas dependendo do que você quer fazer, você pode fazer um cenário muito mais longo e ir arrumando ele depois no Premiere para dar a impressão de movimento de câmera. Então isso eu posso mostrar depois em algum outro vídeo. Então para você acrescentar um cenário ou então um frame de algum desenho que você já tenha feito e quer usar como base para animar, você vai vir em File, Import Animation Frames e Add Images. E aí você vai procurar a imagem que você quer. Eu não tenho um cenário muito pronto aqui. Eu vou importar esse daqui que eu vou fingir que é uma paisagem, porque eu não tenho nenhuma paisagem aqui, então não costumo desenhar cenários. Então você vai clicar na imagem que você quer, vai clicar em OK e pronto, já está importada como uma camada nova. E se você quiser usar essa camada como fundo, você simplesmente vai arrastar essa camada pro final. Essa camada de background é padrão do Krita, mas você pode excluir ela se você quiser. Eu vou excluir a minha. E aqui em cima tem uma camada vazia para você animar por cima. Então se eu quiser desenhar qualquer coisa aqui, eu posso, tá vendo? Outra coisa importante de saber é que para você ver todas as camadas na timeline, você tem que clicar com o botão direito e Show in Timeline, em todas as camadas, porque aí elas vão aparecer as duas camadas aqui e aí você consegue ver exatamente onde está o seu cenário e a sua animação. Se eu estivesse animando aqui em cima, por exemplo, e eu não quisesse que o cenário saísse do lugar, eu só ia manter o primeiro frame e deixar o resto vazio e só ia mexer na primeira camada. Então, se você for importar um cenário pro Krita, eu recomendo você clicar neste cadeadinho aqui, porque aí não corre o risco de você clicar sem querer e alterar a camada de baixo sem querer, e aí vai cagar com tudo, não é mesmo? Já passei por isso muitas vezes, então esse é o conselho que eu dou, de trancar a camada que você não quer que mexa. Basicamente é isso sobre essa dica. E quinta pergunta, que eu fiquei muito pensando como que eu poderia fazer isso. Como eu faço linhas de perspectiva no Krita? Então, infelizmente, esse é um recurso que eu ainda não descobri se é possível ser feito no Krita. Se tiver como fazer, talvez seja muito complicado, ou então algum recurso que eu ainda realmente não aprendi. O que eu pessoalmente faço normalmente é montar o grid pelo Photoshop e depois importar a imagem em JPEG ou PNG para usar de base no Krita. Eu vou mostrar para vocês como faz essas linhas no Photoshop, é muito simples. E caso você queira se aprofundar nesse assunto de perspectiva, tem esse vídeo aqui que eu aprendi a fazer essas grids nesse vídeo aqui, que é do BAM Animation, que é o canal que eu linkei no último vídeo, eu acho, não sei. Mas eles são muito bons, só que tá em inglês, então se você não sabe inglês, talvez fique um pouco difícil de entender. Mas é um vídeo muito bom, eles explicam muita coisa e simplesmente muito, muito útil. Então foi lá que eu aprendi a fazer, não tirei do nada, não fui eu que criei, foram eles. Eu só estou trazendo aqui e traduzindo pra vocês, ok? Então bora pra mostrar esse treco, não é mesmo? Então a próxima dica é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês como criar uma grid de perspectiva no Photoshop e importar no Krita. Então, basicamente, se você não tem Photoshop, talvez tenha algum recurso parecido no programa que você usa. É que eu só conheço o jeito de fazer no Photoshop, então eu vou ensinar isso pra vocês, porque eu não sei se dá pra fazer a mesma coisa pelo Krita. Essa é a forma que eu uso, talvez você ache útil também. Então, pra você criar uma grid, você vai vir aqui nessa ferramenta que se chama Polygon Tool, ou Polígono, não sei se o seu Photoshop tá em português ou não. Primeiro você vai mudar de Path para Shape.
E aí você vai desativar o preenchimento e vai ativar o contorno com 1 pixel de largura. E aí você vai vir nessa engrenagemzinha aqui e vai clicar em Star ou estrela, se o seu Photoshop estiver em português. Nessa box aqui você vai colocar 99% e no número de sides, que é lados, você vai colocar número 100. Feito isso, você pode clicar e arrastar no meio da tela e a grid vai estar feita. Se você quiser mudar esse ponto de lugar, você vai simplesmente apertar a tecla A, clicar fora, clicar e arrastar esse seu ponto para onde você quiser. E assim você tem uma linha de perspectiva muito precisa e vai te ajudar muito na hora de fazer os seus desenhos. Você pode arrastar esse ponto para fora, você pode fazer linhas de perspectiva mais inclinadas, do jeito que você quiser, e essas linhas ajudam muito na hora de você construir seu cenário. Se você quiser fazer uma grid com 2 pontos de fuga, minha dica é você fazer primeiro centralizado, porque aí o ponto de fuga fica no meio, duplicar essa sua camada, clica no A, seleciona a primeira, arrasta pro lado, coloca do jeito que você tá acostumado, seleciona a segunda, lembre-se sempre de clicar entre as linhas para você poder selecionar e não ter problema na hora de arrastar pro lado. Assim, e agora você tem uma grid de 2 pontos de fuga, e assim você consegue fazer um cenário muito louco. Então, bora importar isso pro Krita, não é mesmo? Eu vou usar a grid de 1 ponto de fuga só, porque deu vontade, mas vai ser um ponto de fuga pro canto. Vamos supor que eu quero usar esse ponto de fuga para minhas animações, então eu vou salvar em PNG, colocar grid. Eu recomendo não ter um fundo, porque aí facilita muito a sua vida depois, durante o Krita, porque dependendo da animação que você quer fazer, você quer ver o fundo e quer ver as coisas sem muita dificuldade, né? Então você vai salvar em PNG sem o fundo ativado aqui, vai ficar no fundo transparente. Agora você vai voltar lá no Krita e vai fazer aquilo que eu já ensinei, que é importar frames. No caso, a gente vai importar essa imagem que a gente acabou de salvar, que tem a linha de perspectiva. E aqui está a linha de perspectiva que a gente acabou de criar no Photoshop. Não dá pra alterar ela de lugar, porque é uma imagem estática. Se você quiser alterar ela, você vai ter que voltar no Photoshop, salvar a imagem de novo e importar ela de novo. Mas se você já sabe exatamente qual é o ponto de fuga que você quer e como vai ser o seu cenário, ou então se você já fez o seu cenário, ou então se você quer criar um personagem na perspectiva que você imaginou, é bom você pensar bem nisso antes de você importar pro Krita, porque aí no Krita você não vai conseguir alterar isso. Mas já facilita muito, porque você tem essa guia e depois você pode desativar a camada que vai ficar tudo certinho. Então foi essa dica, não é mesmo? Então é isso, galerita, não é mesmo? Essas são as dúvidas que eu mais recebo por aqui, principalmente depois que eu postei o tutorial. Eu espero ter ajudado alguém que tinha dúvidas, porque eu realmente acredito que essas dicas sejam bem úteis, então... E se você gostou desse vídeo, clica no joinha aí embaixo que me ajuda muito, sério, ajuda muito, só vai, clica no joinha aí. E se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, que eu vou trazer muita coisa ainda, muita coisa legal que vocês estão sugerindo, então fica ligado aí, se inscreve pra você não perder os vídeos novos. E é isso aí, até a próxima e tchau!